Todas as palavras da língua portuguesa são acentuadas. E aí você diz, ô louco, professor, a primeira frase que você diz numa aula de acentuação já com um equívoco desses? Não há equívoco algum. Primeiramente, você tem de saber o que é que significa esta palavra, acentuada. Essa palavra provém do verbo acentuar. E o que significa acentuar? Não é somente colocar o acento gráfico em palavras, o acento agudo, o acento circunflexo. Acentuar significa dar mais destaque. Quando você diz que alguém tem uma qualidade acentuada, você quer dizer que ela tem essa qualidade em destaque, uma qualidade que aparece mais do que as outras. Então é isso. Em todas as palavras da língua portuguesa, há uma sílaba mais acentuada do que as outras, ou seja, há uma sílaba mais forte, há uma sílaba que aparece mais, em termos de som, evidentemente, ou seja, há uma sílaba acentuada, aquela com mais força. Partindo disso, nós temos que começar a acentuação um pouquinho antes da própria acentuação. Vamos chamar aqui que teremos então, nesta primeira aula, uma pré-acentuação. Primeiramente, você tem de saber que há palavras com número de sílabas diferentes. Nossa, que novidade, hein? Você viu isso? Você tinha 5 anos de idade, lembra? Então, mas é sempre bom relembrar para não ter equívoco. Muito bem. Então, quanto ao número de sílabas de uma palavra, nós chamamos de monossílabas ou monossílabos. Falamos monossílabas quando nos referimos a um vocábulo feminino, por exemplo, palavras monossílabas. Falamos monossílabos quando nos referimos a palavras masculinas, como vocábulos monossílabos. Então aqui, de vez em quando eu falarei monossílabas, de vez em quando eu falarei oxítonas, outras vezes falarei monossílabos, outras vezes falarei oxítonos. Depende do elemento a que eu esteja me referindo no exato momento da fala. Muito bem. O que é uma palavra monossílaba? Mono, um. Monossílaba, aquela palavra que contém uma sílaba só. Por exemplo, o que acontece com trem, o que acontece com Pronto, sem nenhum problema. Dissílabas, ou dissílabos da mesma forma, são aquelas palavras que contêm 2 sílabas, como acontece com pudim, com anil. E aí, evidentemente, você tem que se relembrar, tem que voltar um pouquinho ao tempo. Aliás, se você não assistiu ainda ao curso de fonética, volte lá, se inscreva para assistir ao curso de fonética. Você tem que prestar atenção quanto à separação silábica. Aliás, posteriormente ao curso de acentuação, nós teremos o curso de ortografia, no qual veremos como separar as sílabas direitinho. Existem regras para isso. Por enquanto, você vai ali no conhecimento que já tem, no pré-conhecimento e naquilo que falamos aqui. Então, dissílabas, as palavras que têm 2 sílabas, que contêm 2 sílabas. Evidentemente, as trissílabas são as palavras que contêm 3 sílabas, como cardume, sentido, cada uma com 3 sílabas, e aí o prefixo indicador de número acaba aqui. Mono, 1, di, 2, tri, 3. Não há, na língua portuguesa, a continuação de tetra, penta, hexa, hepta, como acontece com muitos outros substantivos. Muito bem. De 4 sílabas em diante, nós dizemos que a palavra é polissílaba. Evidentemente, nada impede que eu chame uma palavra de 4 sílabas de tetrassílaba. Nada impede que eu chame uma palavra de 5 sílabas de pentassílaba, evidentemente.
Penta é 5, tetra é 4, não há problema algum. Mas as regras gramaticais dizem acima de 4 ou de 4 em diante, acima de 3, né? Então, depois de 3, polissílabas, como coloquei aqui, sensacional, mirabolante. E aí um pequeno detalhe, voltemos um pouquinho à fonética, você já sabe que aqui há uma pequena confusãozinha. Lembra dessa história aqui, ó? Lembra da tal da sidérese e da diérese? Eu tenho certeza de que alguns de vocês que me assistem aqui agora diria assim, a separação silábica dessa palavra é sensacional. Sensacional, uma palavra tetrassílaba, uma palavra que contém 4 sílabas. Outros dirão sensacional, 5 sílabas. Ou seja, aqui eu tanto posso separar como ditongo, como posso separar como hiato. Certinho? Ou 4 sílabas ou 5 sílabas. É isso então. Monossílabo que tem uma sílaba só, dissílabo 2, trissílabo 3, de 4 em diante, polissílabo ou se quiser tetrassílabo, pentassílabo, hexassílabo.